ministrar a palavra do Senhor. E eu fiquei com o tema Vivendo o Propósito. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O Senhor vai liberar sobre nós algumas ferramentas para você descobrir o seu propósito. Não sei você, mas eu já comentei isso com o grupo das irmãs, mas eu recebo muita mensagem e quando a gente está conversando, irmão, Ana, tem como você me ajudar a descobrir meu propósito, minha missão, a que eu fui chamada? Já estou assim, com meus 30 e poucos anos, e eu não sei qual é o sentido. Eu faço algumas coisas na igreja, eu trabalho, mas eu não sei, parece que eu me sinto assim, perdida. E o Senhor foi ministrando no meu coração, porque na verdade, parece que esperamos algo assim, mirabolante, algo que pode ser que você já até esteja fazendo, e você está esperando algo, e é simples o propósito. Pode ser que você já esteja fazendo o seu trabalho, pode ser que você já esteja exercendo o seu ministério, pode ser um propósito. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela tem um abraço maravilhoso, o abraço dela transmite cura. E é naqueles dias pontuais, aquela pessoa chega, ela simplesmente te abraça, é como se ela estivesse lendo você. Então pode ser que o seu propósito é muito simples, mas grandioso. Pode ser que você seja muito generoso. Pode ser que você cante, que você pregue. Pode ser que na sua empresa, onde você trabalha, você já está exercendo o seu propósito. Eu quero que vocês abrem comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém? Porque somos obras de Deus, criadas em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. E eu fiquei feliz porque desde o começo de todas as ministrações, todos os pregadores abriram o caminho para a minha mensagem. E quem ministra vai entender. Você fica assim, nossa, parece que ele quase entrou na minha mensagem. Ou eu vou um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, no primeiro dia, nós vimos aí que o caminho já está aberto. Nós podemos entrar livremente por esse caminho. Nós vimos que nós precisamos ser revestidos de poder. E eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas o Senhor está realmente falando com a igreja específica, Ele está preparando a igreja. E quando eu estava preparando isso, o Senhor me dizia assim: eu quero que a minha igreja sobe mais um nível, que ele saia desse lugar de alimentos líquidos, papinhas, e eleve um pouquinho. Eu não sei se você vai precisar de alguns estudos. Eu não sei se você vai precisar aprofundar mais na palavra. Eu não sei se você vai precisar fazer algum curso. Mas o Senhor está pedindo de nós ferramentas. Porque ouvimos também que às vezes só os pregadores, só os presbíteros precisam aprofundar na palavra do Senhor. Mas eu particularmente amo alguém que expõe a palavra, que traz uma curiosidade, que conta um pouquinho a história, que faz esse pano de fundo que te envolve na história. E depois que nós vimos sobre o revestimento, nós ouvimos sobre o poder que nos move, nós ceiamos. Então, todas as etapas de um cristão já está sendo anunciado aqui e nós também estamos praticando.
somos batizados, já frequentamos a igreja. E hoje o Senhor nos chama para descobrirmos o nosso propósito, crendo que o propósito universal é glorificar o nome do Senhor. Amém? Todos nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Agora, cada um glorifica de uma maneira. E eu quero que você já vá pensando sobre isso. Para que eu fui chamado? Qual é o meu propósito específico? Por quê? Porque pode ser que você está gastando energia, você está gastando força naquilo que não é para você. Entendeu? Pode ser que você está gastando muita força, pode ser que você está fazendo algo que não é para você. E quando nós lemos Efésios, ele fala desse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Ali fala em outras versões que o Senhor nos uniu com Cristo. Então nós estamos unidos com o Senhor. Entre a permanência, entre as obras, entre a fé. Então Paulo vai descrevendo ali em Efésios que agora vocês são diferentes. Há um amor que uniu cada um de nós com Cristo. E um motivo de não cumprirmos o nosso propósito, que o Senhor disse a mim, é um posicionamento interno que precisa da nossa parte. Porque precisa de entrega, de renúncia, precisa falar, precisa vir um posicionamento primeiro dos nossos lábios, do nosso coração. Quem sabe o Senhor está pedindo para você algo que você está lutando contra isso. E aí você não verbaliza isso, mas você sabe. Você sabe o que precisa ser feito. E você não se posiciona. E não se posicionar também é um posicionamento. Eu digo isso para vocês por experiência própria, porque esse ano a direção que eu tive do Senhor foi essa, de me posicionar em ação, em não procrastinar, em saber realmente que eu preciso fazer aquilo e não ficar deixando para depois. Então, do simples ao mais complicado, eu estou fazendo isso. Esses posicionamentos internos, eu estou dizendo sim, dizendo não deixando para depois. Porque nós estamos ouvindo aqui também que o medo tem paralisado as nossas vidas. E pode ser que você não tenha medo, mas pode ser que você tenha muito medo. E aí você não decide, você não corre atrás daquilo que o Senhor tem para você. E o propósito, meus irmãos, ele é realmente desconfortável. O propósito, ele é uma doação de si. Se você está fazendo algo só para você, você não está fazendo o propósito específico que Deus tem para a sua vida. O propósito, ele é uma doação. Ele vai beneficiar outras pessoas. Então, por isso ele é desconfortável. Porque nós queremos algo para nós. E é bem interessante porque tem propósito, tem vocação, tem chamado, tem talento. Tem pessoas que nasceram desde pequenininha, né? Nós ouvimos em nosso meio, que já canta, que já desde pequenininho, e pode ser o natural dela. Pode estar ligado ao propósito dela, sim, mas pode ser que o Senhor chamou ela para outra coisa. Então nós precisamos ficar atentos e pedir ao Espírito de Deus que revele o seu propósito. Porque Ele soprou no meu coração, especificamente porque Ele me chamou. Então, essa manhã nós vamos descobrir e o Espírito de Deus vai nos ajudar. E eu quero falar de um personagem que teve propósito, que cumpriu o propósito, que está lá em Gênesis 39, começa a contar a história dele. O nome dele já significa aquele que acrescenta. Aquele homem que viveu um
propósito beneficiando outras pessoas. Aquele homem começa, se você quiser abrir comigo, nós vamos passear um pouquinho na história. Aquele homem tinha algo eterno dentro dele, no coração dele. E ele começa ali contando a história. José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios. Era lá, gente, um pouquinho atrás. Tá? Nós vamos começar a conversar. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Então aqui começa a história deste jovem, com 17 anos. E aqui, creio que nós conhecemos a história dele. Ele começa a contar os sonhos, a história começa a descrever que seu pai gostava muito dele, fez uma túnica. E José aqui, ele anuncia o futuro dele, nesse sonho. E os irmãos não creram, o pai também repreendeu. Então José, eu vou só explanando assim, para nós ganharmos tempo. José é vendido. E outra coisa também que o propósito ele nos persegue. Às vezes você corre, às vezes você não quer, às vezes você está cansado, mas em todo lugar que você estiver, você está cumprindo seu propósito. Você já pensou sobre isso? Não sei se você já mudou de cidade, se você já mudou de igreja, se você já mudou de ministério, se você já mudou de trabalho. Mas é natural de você cumprir o seu propósito em todo lugar. Então José é vendido como escravo. Vocês sabem qual era o propósito fundamental de José? Sabe? Pode dizer. Salvar a primeira geração. Oi? Salvação da sua geração. Isso pode ser mais específico. José era administrador, ele era um governante. Com 17 anos ele começa a sua trajetória. Vai preso. Vamos falar primeiro. Foi vendido. Potifar compra José. Entrega toda a sua casa para ele cuidar. Vocês viram o propósito? Está seguindo José? Então ele começa a cuidar de tudo dele ali. E a Bíblia vai dizer que José, Deus estava com José e tudo que José fazia prosperava. E o propósito nos prospera. E é tão interessante que pode ser que não nos prospere financeiramente. E prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Mas eu quero começar a ministrar aqui no nosso coração se nós somos pessoas prósperas. Porque também temos o propósito de ser mãe, de ser esposa. Assim o homem também, ser esposo, ser pai, ser filho de Deus. A sua casa, a sua família é próspera. Seu propósito é próspero, seu trabalho é próspero. Prosperidade é progredir, é ser bem-sucedido, é ser feliz, é ser alegre. No pouco você é próspero. Você faz refeições, conversas prósperas. Como que está essa situação nossa? Porque esse homem vendido como escravo, cuidando da casa, prosperando. Deus deixa bem enfático. Eu estava com ele. Eu sempre estive com José. Eu estou com José. E esse homem torna aquele cliente próximo. E de repente acontece a armadilha com a mulher tentando em José. E
José prospera na prisão. José virou governante daquele lugar. Vocês estão acompanhando como que esse homem, onde ele estava cumprindo o propósito dele. E nós precisamos de foco no nosso propósito. Porque ele estava bem, ele estava cuidando das coisas. Houve uma armadilha e ele vai preso. E nas nossas vidas também é assim. A inveja, a perseguições, pessoas querendo nos derrubar. E eu creio que é para nos tirar do nosso foco. Mas nós precisamos focar, Senhor. Nós precisamos ter convicção, como diz aqui no texto. Nós precisamos ter convicção que nós estamos unidos com Cristo, que Ele é maior. Porque também há dores, há processos nesse lugar. Esse homem está com 17 anos, vai para um lugar onde não era o lugar dele, não era a família dele, vendido pelos irmãos. Mas José está cumprindo seu propósito. José, mesmo naquela situação, mesmo, imagino eu, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, às vezes nem entendendo que ele estava ali cumprindo aquilo que Deus tinha chamado ele. E eu achei tão interessante que aquela mulher, faz aquele escândalo e consegue pegar novamente ali o manto dele. E ali o Senhor ministrou no meu coração que primeiro os irmãos tomam a túnica dele, rasga, depois entrega ele para o pai, dizendo que ele foi morto. E essa mulher aqui de Potifar fica com o manto dele. E aqui quando eu li isso, o Senhor me disse assim: para um pouquinho, ministra, nesse lugar. E pensando em José segunda vez, roubado seus mantos, preso, envergonhado, eu pergunto para mim e para você: como está a nossa mente? Você está bem? Sua saúde mental está boa? Como que você está? Porque se pensar em José, era estrangeiro, sozinho, outros deuses, sonhou, o pai não acreditou, os irmãos venderam, alguém que ele pensava que poderia cuidar dele. Aí está num lugar escravo, vendido, tentando ser obediente, honesto, seguir o Deus que ele servia. Aí essa mulher faz isso, vai para a cadeia. Como está a saúde mental deste homem? E como está a nossa saúde mental? Você sabe me dizer quem é você? Se nós olharmos todas as ministrações, está falando que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma identidade formada em Deus e esse é o nosso alicerce. Nós não vamos saber o nosso propósito, nós não termos convicção de quem somos. E eu pergunto para mim e para você: quem é você? E eu quero que você responda isso para você sem dizer o que você faz. Quem é você sem dizer o que você faz? Não apresentar cargos, não apresentar trabalho, mas simplesmente quem eu sou. Sabe, eu quero realmente que você pense sobre isso. Se você chegar na sua casa, você olhar bem no espelho e olhar e falar: quem é você? O que você vai perder? Quem você está tentando mostrar que você é? Ou que bolha estão colocando você? Porque se pensarmos aqui em José, em todo momento queria tirar a identidade desse homem, queria transferir ele para outras coisas, e o Senhor deixa escrito para nós o tempo todo: e Deus estava com José. E não é diferente, meu irmão. Deus está conosco. Deus está conosco. Então o Senhor está nos dando oportunidade como igreja de sermos curados. Como você disse aqui, tem coisas dentro de mim que eu penso que está muito bem resolvido. De repente, numa conversa, uma coisa está nesse cadeiro e fala: isso aqui ainda está doendo, ainda estou lembrando disso daqui. E eu pergunto para mim e para você: quem é você? Quem é você?
Quem é você sozinho? Quem somos nós? Sem dizer o que você faz. Sem dizer, Luana, eu sou mãe, eu sou formei uma coisa, tenho tal ministério. Quem é você? Será que estamos perdendo nossa identidade? Será que estamos perdendo os nossos instintos? Será que estamos tentando caber dentro de um lugar para ser aceito? Se você pensar um pouquinho na sua infância, você parece um pouquinho com você ou mudou muita coisa? Se você pensar um pouquinho como você era, claro que a gente amadureceu, claro que a gente mudou os nossos pensamentos. Criança de 6, 7 anos, hoje você com a sua idade. E eu quero que você abra comigo 1 Pedro 2, 9. Ali vai nos dizer quem nós somos. Quem realmente o Senhor nos chamou. Qual o nosso papel com o Senhor. Primeira Pedro 2,9. Somos filhos de Deus, estamos ouvindo isso aqui todos os dias. Mas há uma responsabilidade para os filhos de Deus. Dizendo que nós somos uma raça escolhida. Nós somos os sacerdotes do reino. Nós somos uma nação completamente dedicada a Deus e povo que pertence a Ele. Nós somos escolhidos para anunciar o lado poderoso de Deus, que o chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Nós somos a geração eleita, nós somos este povo. E eu fiquei pensando que, por exemplo, vai que a irmã Renata faz uma ligação para o Espírito Santo. Lembra como era antigamente? Fazia ligações, fazia reclamações. Até hoje tem, sabe, esses lugares. Então, Espírito Santo, estou passando algumas dificuldades aqui. A criação dos filhos. O Senhor vai dizer o quê? Tem um representante meu lá na terra, vou te informar e você vai procurar ele. Olha a responsabilidade que nós temos. O pastor ligando, descantando, nós somos cegos. Então, o Espírito Santo, precisando de umas pessoas para trabalhar. É um pouco difícil. Ele vai orientar quem? Fala assim, vou te mostrar. Então, por que eu estou exemplificando isso? Porque é tão importante que nós somos os embaixadores, nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Só de cumprirmos isso, você já está cumprindo sua proposta. E eu não sei se você tem pensado assim, mas realmente cresce um temor muito grande no nosso coração, no meu coração. Realmente está queimando mesmo, porque quando eu pergunto para você quem você é buscando esclarecer que nós temos uma autorresponsabilidade, um autoconhecimento, para a gente sair desse lugar, como eu disse, de, às vezes, de alimentos fáceis, líquidos, como diz lá em Hebreus. O Senhor nos chama mesmo para nós crescermos. Então, que você tenha isso em seu coração, que você é essa geração eleita, você é esse povo santo que pertence a Deus, ao qual tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. E nós continuamos aí com José. José, então, na prisão, ficou governante daquele lugar. Ele ficou ali interpretando sonhos. E tem dia que nós estamos assim com as amigas, a gente precisa de um José nas nossas vidas, porque a gente sonha, a gente vai ter algumas direções, a gente precisa de José. Que em nome de Jesus tenha José aqui em nosso meio. Tenha José que interpreta sonhos.
E tem a José que acrescenta na vida do outro. E esse homem acrescentou na vida desse bombeiro, desses homens que ficaram presos ali. E José ficou ali por mais 2 anos. Até que ele... E é tão interessante que a Bíblia também vai dizer que falava assim: José, você interpreta o sonho? Claro, não. Deus interpreta. Ele não vangloriava daquilo ali. Ele sempre deixava claro que era o Senhor que estava fazendo aquilo ali. Então José sai da prisão porque o Pedro lembra dele. Ele interpreta ali os sonhos de Faraó. É chamado de Faraó. Vocês pensam que mais 2 anos depois que lembra dele. E Faraó coloca ele onde? Como governador. Abaixo de vocês, só está eu. E esse homem, usado por Deus, interpreta os sonhos das vacas magras, espigas, vocês já conhecem. E é colocado como governador. E José vai entendendo e vai confirmando no coração dele o primeiro sonho que ele teve, onde a sua família se rendia, onde os peixes ali, a luz do sol se dobravam diante dele. E eu contando essa história para vocês, ele encontra de novo com os irmãos dele. A Bíblia fala ali que José chora desesperadamente, porque ele encontrou, porque eu imagino que foi um grito mesmo de libertação, ou de raiva, ou de ver aqueles irmãos. Mas José escolhe o caminho do perdão. José escolhe perdoar, alimentar sua família, porque o Egito ficou tão rico e foi fornecendo comidas para as nações que estavam perto ali, nas cidades. Então José reconcilia com seu pai, com seus irmãos. E por que eu trouxe a história de José e enfatiquei com vocês sobre nós sermos realmente os filhos de Deus, nós somos essa geração? Por quê? Porque o Senhor disse para mim que uma das ferramentas que só a igreja do Senhor tem, ela é tão necessária, ela está na Bíblia. E Ele disse para mim: vocês não têm buscado os dons espirituais. Os dons espirituais estão ligados ao seu propósito. Os dons espirituais estão ligados ao seu propósito. E hoje realmente nós vamos fazer um clamor, porque em 1 Coríntios 12 vai contar ali sobre os dons, se você quiser abrir comigo. E um pouquinho lá para frente vai dizer assim: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Não é você que vai escolher, você vai pedir, porque dom é presente de Deus. E a Bíblia deixa tão claro que José, em nenhum momento, se vangloriou daquilo dali. Ele pediu que o Senhor mostrasse a ele. E é necessário que a gente se movimente nos dons. Eu não sei quanto tempo faz que você não pede os dons espirituais. E como eu disse, os dons é para a igreja. Às vezes pedimos tanto para sermos batizados com o Espírito, e é muito bom, a gente precisa desse revestimento. Nós mergulhamos no sobrenatural de Deus, temos experiências fantásticas. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma no ano e depois do batismo eu sou uma outra. Realmente é importante, é bom nesse meio cristão, nesse ajuntamento, você sozinho no secreto, mas os dons espirituais precisam estar no meio da igreja. E nós precisamos buscar, porque é somente o povo de Deus, essa geração eleita, que pode ter isso. E isso movimenta, como eu disse para vocês, a igreja do Senhor.
E nós não vamos vangloriar disso. Nós vamos dizer que nós não estamos glorificando o nome do Senhor. Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios 12. Do 12 a partir do 7 vai dizer assim. Vamos ler a partir do 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Ao outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, dom de fé, mas é pelo mesmo Espírito. O outro, os dons de curar, mas pelo mesmo Espírito. Os outros, poder para operar milagres. Outro para profecia, outro para discernimento de Espírito. O outro, variedades de línguas e ainda ao interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Então, cabe a nós pedirmos ao Senhor para repartir entre nós os dons espirituais. Seja de profecia, seja de interpretação. Vocês já viram isso? Uma pessoa falando e o outro dizendo à igreja, pessoas sendo curadas, pessoas falando em outros idiomas. Você já viu alguém que manuseia bem quando vai ministrar? Você fica assim impressionado. Às vezes não tem um estudo, às vezes não fez uma faculdade de teologia, mas você vê assim a paixão como ele vai contando todas as histórias. Você só pode pensar, ele tem um conhecimento. Tem aquele que tem o dom da sabedoria, que além de ter tudo isso, ele aconselha as pessoas através da palavra. O dom de fé. Isso é para nós, irmãos. E por que o Senhor me apontou José? Porque José viveu o propósito. José não se perdeu no propósito. José, ele contribuiu em outro lugar, abençoou sua família, abençoou quem estava ali. Ele prosperava em tudo e José experimentou os dons espirituais. E o Senhor dizia, eu estou contigo. Então é tempo de nós, que já estamos neste lugar, como igreja, unidos, buscar os nossos Senhor. Buscar o melhor presente que o Senhor pode nos dar. Às vezes você também fica pedindo um dom. Pode ser que você peça o Senhor que vai dar. Mas pode ser que o Senhor, às vezes, já até entregou um dom a você. Para você cumprir aquilo que você foi chamado. Você cumpre o propósito de Deus tão natural. Quando você descobre, quando você sabe para que você foi chamado. E eu quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele manifeste os dons em nosso meio.